Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que grande alegria ter você aqui no blog Vida Sem Dúvida. E hoje nós vamos falar sobre a vida humana como um dom de Deus. Se nós vamos caminhar aí pelo campo da bioética, é muito importante nós firmarmos as nossas argumentações, primeiramente, naquilo que existe de mais primordial quando nós falamos a respeito do homem e da vida humana. Nós lembrarmos o sentido original da vida do homem. A vida do homem é um dom de Deus. A vida do homem é um presente dado por Deus a ele, independente de como ela veio ao mundo, independente de como ela foi concebida, independente das circunstâncias. A vida humana ela é sempre um dom de Deus. Nós duvidarmos disso, nós colocarmos isso em questionamento, é o mesmo que colocar Deus em questionamento. Porque se nós cremos em Deus, assim como Ele nos foi revelado por Jesus Cristo, esse Deus é um Deus Pai. E um Pai de amor, um Pai providente, um Pai que está presente em todos os momentos da vida do homem. Porque Ele quis a nossa vida, Ele quis a sua vida, Ele quis a minha vida e Ele quis cada vida que sob essa terra foi concebida. Nós precisamos crer nisso. E a partir daí, sob essa pedra fundamental de crer e afirmar e defender que a vida humana é um dom de Deus, caminhar para as outras argumentações, caminhar para os outros conceitos. Se nós tivermos medo de colocar esse pilar da vida humana como dom de Deus e querer partir já para uma discussão somente no campo científico, somente uma discussão técnica, nós corremos o risco de apagar uma luz que vem diretamente do céu e incide sobre a vida humana, que é a luz de Deus. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos, ao contrário, acender esta luz e mostrar para o homem de hoje, para essa humanidade indigente espiritualmente, que sofre dessa indigência espiritual, esse mundo que é um deserto de fé, nós precisamos erguer a bandeira da vida, primeiramente porque ela é um dom de Deus. Não é porque nós acreditamos meramente nos dados científicos. Nos apoiamos nele, eles são muito necessários, nós lançaremos mão dele. Mas, primeiramente, nós nos apoiamos naquilo que Deus nos revelou em Jesus Cristo. Ele assumiu a nossa vida humana. Ele assumiu todos os estágios da vida humana. Jesus viveu a concepção, Jesus viveu a fase embrionária, Jesus viveu a fase fetal, Jesus viveu a sua infância. Jesus viveu a sua adolescência. E assim seguiu a sua vida até a sua morte. Deus assumiu a nossa vida. Porque a nossa vida é um dom, a nossa vida é preciosa. Se você quer saber o quanto vale a vida de uma pessoa, olhe para a cruz de Cristo. Ali está estampado o valor que a sua vida tem, o valor que a minha vida tem. Por isso, nós devemos crer e defender e sustentar a nossa argumentação, primeiramente afirmando que a vida humana ela é um presente de Deus. A providência desse Deus que é Pai quis que cada vida humana fosse concebida. E nós não podemos nos abster desta argumentação. Isso não torna a nossa argumentação menos influente. Muito pelo contrário, o mundo de hoje carece de homens e mulheres que olhem para a vida humana a partir do que ela realmente é originalmente. Isso ilumina as consciências. Se nós cairmos neste erro de querer olhar para a vida humana somente no sentido biológico, é como que, se eu fosse fazer aqui uma comparação, né, hoje em dia que está tão na moda a gente assistir filme em 3D, né? É como se você olhasse aquele momento da concepção, onde naquele momento, naquele acontecimento, existem 3 dimensões, digamos assim.
existe ali a ação dos pais da criança, ou seja, dos fornecedores de material biológico, digamos assim. Material biológico esse que é conduzido um em direção ao outro pelos gametas, que ali se fundem e ocorre a concepção. Até aí, nós estamos olhando a vida humana a partir de duas dimensões. É como se você tampasse um dos seus olhos e, ao ver uma figura, olhasse ela apenas em duas dimensões. Olhar para o momento da concepção e considerar que ali existe apenas uma série de reações químicas e moleculares que deram origem a uma nova célula, ao zigoto. Porém, meus queridos, nós sabemos muito bem que olhar por uma figura que nós podemos ver em 3D e olhar para ela apenas em duas dimensões nos dificulta a percepção dos detalhes. E mais do que isso, nos impossibilita o reconhecimento da estrutura real daquela figura. Da mesma forma, o momento da concepção. Existe uma terceira dimensão no ato da concepção. Existe por trás daquela união dos gametas uma pessoa, o Pai Criador, que se nós olharmos em profundidade, segundo aquilo que nos foi revelado, existe ali uma ação amorosa de Deus que dá aquela união de gametas que formam um corpo, infunde ali uma alma. Essa é a terceira dimensão. Tirar esta dimensão é tirar a profundidade. É esvaziar o sentido verdadeiro da vida. É tirar dela aquilo que ela tem de mais essencial. Aquele que vai balizar todos os outros valores da vida. Pois a vida humana, ela é um dom de Deus. Deus quis a vida humana por ela mesma. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, não caiamos no erro de olhar para o ser humano somente como se ele fosse um corpo isolado, material. Porque se nós não entendermos ou nós não soubermos olhar para o ser humano com os olhos de Deus, nós não vamos entender que uma pessoa ela é corpo e alma. O corpo que é dado pelos pais, biologicamente falando, através da união dos seus gametas, mas existe também ali a infusão de uma alma, de um elemento espiritual que faz com que a natureza humana seja eterna, seja feito para entrar em comunhão com Deus, seja feito para conhecer a Deus, que aspira a Deus, que deseja conhecer a Deus, que anseia ver a Deus face a face. E nós podemos constatar isso a partir de nós mesmos. Portanto, a vida humana não é um amontoado de moléculas. A vida humana, ela tem um valor nela mesma, porque ela é imagem e semelhança de Deus, como diz o livro do Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. E Deus viu que era muito bom. Como nós, Deus olha e vê que é bom. Como nós podemos olhar para a vida e desejar atribuir a ela outro valor? Desejar diminuir o seu valor? Portanto, meus irmãos, olhemos para o homem, olhemos para a vida humana a partir da verdade do que ela realmente é. A natureza humana, ela tem um corpo e uma alma que é dada por Deus, que é eterna. Portanto, nós não temos direitos sobre ela. Nós não podemos autoritariamente roubar o valor da vida. E mais do que isso, nós não podemos atribuir valor a esta vida. Não existe nada que você ou eu possamos fazer sobre uma vida para que ela tenha mais valor. E não existe nada que você possa tirar de uma vida que faça com que ela diminua em valor. Porque o valor que ela tem é ontológico, está na sua essência. Deus a quis por ela mesma. Por isso, ao olhar para a vida, para a vida humana, coloque um óculos 3D
para que você não olhe ali simplesmente um corpo. Meus irmãos, sem essa consciência de que o homem é a imagem de Deus, sem essa consciência de que o homem é um ser transcendente, nós corremos um sério risco de diminuir a dignidade da pessoa humana. E mais do que isso, de querer atribuir valor ao ser humano, à vida humana, segundo interesses pessoais. João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, número 68, ele diz uma coisa muito interessante. Presta atenção. A vida humana não é um bem simplesmente relativo comparado a outros bens. Atenção. A vida humana não é um bem simplesmente relativo comparado a outros bens, segundo uma lógica proporcionalista ou calculável. Mas a vida humana é um dom de Deus, imagem e figura dele. Presta atenção no que nos diz o beato João Paulo II, se Deus quiser, santo em muito pouco tempo. A vida humana, ela não é um bem relativo. Por quê? Porque ela tem um valor absoluto, ela não pode ser relativizada segundo as circunstâncias, segundo a minha conta corrente. Ela não pode ser relativizada segundo a forma como se deu o ato conjugal que gerou a concepção. A vida humana, ela não pode ser colocada em segundo plano de acordo com outros interesses. Como você pode olhar para uma pessoa em estado terminal em cima de um leito e simplesmente porque ela não se relaciona socialmente, porque ela não produz mais no campo do trabalho, ou porque ela não tem mais nada a contribuir com você ou com a sua família, que você simplesmente diz que ela não serve mais. Ou, como dizia Hitler, uma vida que não vale a pena ser revivida. E, portanto, é descartável. E, portanto, nós podemos jogar fora, porque não me serve. Isso é atribuir valor à vida. É tirar dela o olhar de absoluto que ela tem. E ela é absoluta porque ela é dom de Deus. Ela é absoluta porque eu sou incapaz de dar a ela algo que faça valer mais, ou tirar dela algo que a faça valer menos. Nós não temos essa capacidade, meus irmãos. Nós não temos essa capacidade. Existe na vida humana uma dignidade ontológica que está na sua essência. Ela é um bem por ela mesma. Por ela mesma. Não é a condição na qual ela foi gerada que determina o seu valor. Vocês entendem? Portanto, se a bioética tem um compromisso de defender a vida, nós, como cristãos, como pessoas de boa vontade, se você não é cristão, nós temos uma obrigação que vai ainda além. Nós precisamos colocar sobre a vida humana esse olhar de Deus para promover na vida humana e no homem o seu bem integral. E não olhar para ele simplesmente como um corpo, mas como alguém que tem uma natureza composta de corpo e de alma, cuja realização não se resume aos bens desse mundo, pois o ser humano foi feito para o céu. O ser humano foi feito para a comunhão com Deus, foi feito para a santidade. E não existe vida humana sem sentido. Por ela ser um dom de Deus, isso significa que Deus a quis. E se Deus a quis, ela tem um sentido. Ainda que para a mãe seja uma dor. Ainda que para a família seja um peso a mais no orçamento. Ou ainda que ela tenha sido fruto de um crime, de um ato de violência. Isso pode ser duro para algumas pessoas, mas se nós colocarmos a vida humana atrás de qualquer outro valor, nós podemos correr um risco muito sério de relativizar a vida. E a vida não é relativa, ela não tem valor relativo. Ela não pode caber dentro das nossas necessidades. É preciso que nós olhemos para a vida segundo aquilo que ela realmente é. E não tentar modelar como uma massinha para que ela se ajuste à minha condição. Ou como um elástico que eu puxo e eu retraio de acordo com a minha necessidade. Não. A vida humana, ela é um valor nela mesma. Nela mesma.
Se nós abrirmos mão dessa mentalidade, se nós abrirmos mão deste princípio, se nós abrirmos mão daquilo que Deus nos revelou em relação à vida, muito em breve nós já não teremos mais como argumentar. Porque se nós olhamos para a vida e ali brilha a luz de Deus, ali brilha a filiação divina, ali brilha a eternidade que a espera, aí sim, nós sempre teremos uma justificativa infalível para defender a vida humana. Deus abençoe você e lembre-se, entre a vida e a morte, escolha a vida sem dúvida. Deus abençoe você. Shalom.